Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 60. Podemos ler? Aí? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, está escrito: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, e quem pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então virou para os 12 e disse: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, e para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, mesmo sendo um dos 12. Pode se sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus para sempre. Eu louvo a Deus de todo o coração por essa oportunidade que Ele me concede de me reunir com os irmãos como igreja. Agradeço a pessoa do pastor Vitor por mais uma vez me permitir falar no seu rebanho. Desde já parabenizá-lo e varão. Esse Deus tem abençoado, né? A gente vê que Jesus, quando Jesus foi acusado de associar com pessoas vis, ele chamou os seus acusadores para fazer uma avaliação. Olha o que acontece ao meu redor. Eu não sou contaminado pelos pecadores, é o contrário. Eu convenço eles a não pecar. Então Jesus fala: a sabedoria é justificada pelos frutos. Dá o resultado, né? Graças a Deus começou aqui com coragem, força, né, praticamente do zero, e Deus tem enviado pessoas para colaborar. Isso é prova que Deus tem selado, né? Juntamente com a sua esposa, com as suas amigas, sua mãe apoiando. Deus abençoe os irmãos e continue nessa pegada, irmãos. É importante para nós nos últimos dias permanecermos juntos de pé. Muitas profecias sobre uma melhora do mundo, mas é totalmente antagônico a mensagem bíblica. A tendência é que as coisas se escureçam mais e mais, para que o Filho das Trevas se manifeste, e quando tudo virar as trevas, então a luz rasga esse céu com a pessoa do nosso Cristo, né? Mas o tempo vai ficar cada vez mais difícil, e mais a nossa alegria é que Jesus prometeu estar com a sua igreja até que se consuma essa era, né? Eu quero dizer para os irmãos que aquele tema que eu dei para o pastor Vitor era só para não deixar ele no vácuo. Você tem o tema? Eu falei: eu tenho. Eu falo: Jesus, coloca lá Jesus. Não sei fazer outra coisa, não sei isso, né? Inclusive, Varão, tem que pedir
tido até algumas oportunidades. Um conhecido nosso me ligou alguns meses atrás e falou assim: ô varão, queria muito que você viesse pregar aqui na festa, mas meu pastor falou que toda vez que você prega, você só prega sobre Jesus e essas mensagens não são boas para a festa. Eu falei: eu só lamento por você, meu filho. Só lamento. Você vai fazer uma festa para Jesus, com a igreja de Jesus, e o pregador vai falar sobre Jesus aí naquele quarto, né? Só lamento. Irmãos, eu não sei fazer outra coisa quando eu me reúno com a igreja de Cristo para não falar dele. Eu vou falar de quem? Ah, mas tem muitos homens importantes na Bíblia, todos subsidiários a Cristo. Todos. O próprio Cristo, quando ele faz menção de homens importantes, ele o faz para mostrar a diferença. Ele diz: olha o templo de Salomão, aqui tem alguém maior do que eu tenho. Ele fala: a rainha de Sabá atravessou do sul para ver a beleza de Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Então eu vou falar de quem é maior que Salomão. O próprio Moisés, esse profeta poderoso, né, morreu, está morto e está esperando inclusivamente Jesus chamar para ele ressuscitar. O poderoso Elias morreu e está esperando Jesus chamar para ressuscitar. Então eu vou falar desse homem que tem poder de ressuscitar Moisés. Eu acho que isso é melhor. Eu tenho um apreço muito importante pelo Evangelho de João, mas eu não sei explicar porquê. É uma proposta muito diferente que João apresenta. Os irmãos que são estudiosos da palavra sabem muito bem que existe uma razão profética, consumativa, apocalíptica para a existência de 4 evangelhos. Não foi Constantino nem nenhum bispo da igreja romana que falou: não, nós vamos colocar esses. Não, mesmo que eles fizeram isso, fizeram pela direção de alguém, né? Então eles colocaram 4 evangelhos, cada um olhando para Jesus de um ângulo. É uma coisa que um juiz aprecia muito, mesmo testemunho visto de formas e de ângulos diferentes. Então nós temos 4 evangelhos falando da mesma pessoa. Mas os irmãos são conhecedores da Bíblia, sabem que às vezes eles falam de coisas tão peculiares a cada ponto de vista que parece que um está contradizendo o outro, mas não é o que acontece. Por exemplo, o evangelista Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, que não é o primeiro livro do Novo Testamento. E quando Mateus foi escrito, já havia os escritos de Paulo, muitos escritos de Paulo já existiam. Então Mateus, quando ele escreve, ele faz isso para responder a pergunta. Alguém pergunta: por que você acha que Jesus é o rei? Então ele faz aquela análise e expõe os fatos para mostrar que Jesus é o rei. Então ele já começa dizendo: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, porque ele quer mostrar que Jesus é o rei. Ele chama as pessoas: olhem para o rei, e quer apresentar Jesus como rei. Já o Evangelho de Marcos, que na verdade é o primeiro e serve de fonte, já é diferente, não tem genealogia. O Evangelho de Marcos, Jesus tem a figura do boi, o servo, não tem genealogia, porque servo não tem genealogia, não é nada, não é ninguém. Então o evangelista Marcos chama os seus ouvintes para olhar para Jesus como um servo. Olhem para o servo. O Evangelho de Lucas é um acadêmico, e ele mesmo fala que ele fez pesquisas minuciosas para enviar para um outro acadêmico dados que não poderiam ser contestáveis por causa do teor da investigação. E ele dá para Jesus uma genealogia humana. Ele faz parte de Maria e para lá em Adão, filho de Deus, e traz até Jesus para mostrar que humanamente Jesus está ligado a Adão, Jesus é homem. Então ele chama os seus ouvintes
Jesus, o homem. Olhem para o homem, que é importante para nós também. O Evangelho de João é diferente. E até parece que essa diferença imprimida pelo que João escreveu se deu pela experiência apocalíptica que teve. Irmãos, como não esperar, pastor Vitor, que um sujeito tenha um conhecimento mais profundo sobre o Cristo depois de tudo que ele viu no livro do Apocalipse? Os irmãos tinham uma ideia. Quando Jesus ressuscitou e Maria foi lá e falou assim: olha, roubaram o corpo de Jesus. Aí Pedro sai correndo com João, porque agora apareceu um episódio diferente e eles querem ver o que de fato aconteceu. Eles vão chegar no túmulo e eles vão perceber se o resultado que ali está, se é mesmo deixado por um ladrão ou não, se é um cenário de um crime ou não. Então João corre, Pedro corre, João é mais novinho, chega na frente de Pedro, e quando João chega, João não entra, mesmo vendo o cenário, não entra. Pedro entra, e quando Pedro entra, ele vê: olha, tem alguma coisa estranha aqui que um ladrão não faria. Porque Pedro, ele vai ver o lenço que envolvia o corpo de Jesus vazio, como se um corpo tivesse saído de dentro sem tocar no pano, e o lenço que estava na cabeça colocado à parte. Então a Bíblia vai dizer: e quando ele viu, ele creu. Ele creu no que Maria disse? Não, ele creu no que Jesus disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. Glória a Deus. Esse tipo de experiência é que vai determinar esse teor dramático de João. Quando ele começa, como o irmão cantou, dizendo no seu primeiro capítulo, os 5 versículos mais bonitos. Mas quando Jesus ressuscita e ninguém vê, os irmãos percebem que no relato de Mateus, porque ali tem a ordem de aparição, quando Jesus aparece para Maria Madalena, e ela, mulher, ela vai se apegar a ele, ele fala para ela: não, Maria, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu pai. E o interessante é que eu vi um homem chamado, os irmãos sabem quem é, ele chama Fábio, professor Fábio Sabino, ele faz uma pergunta assim, criticando: ora, se Jesus falou com Maria que não era para tocá-lo, que ele ainda não subiu ao Pai, então quando ele morreu, onde ele estava? E eu fiquei pensando, puxa vida, é um professor acadêmico de hebraico, de grego, e um bom aluno de escola dominical tem essa resposta. Ora, o próprio Jesus vai dizer no capítulo 12 de Mateus: uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Ele está dizendo o próprio Paulo fala que quando Cristo morreu, ele desceu à parte mais baixa da terra. E Pedro chega a asseverar que ele foi ao inferno e lá pregou. Ora, onde Jesus estava? Aí Pedro vai explicar melhor ainda. Depois você leia no capítulo 12 de Atos, quando ele vai explicar, ele usa o Salmo de Davi para dizer, quando Jesus desceu ao Hades, porque como ele morre como homem, todo homem que morre vai para o Hades. Então ele vai dizer assim: olha, vejo o Senhor à minha direita, e por isso eu me sinto seguro. É Jesus dizendo para o Pai. Mesmo no mundo dos mortos, ele sabia que o Pai estava com ele. Então ele diz: é por isso que o meu corpo vai repousar com segurança. Ele sabe por quê? Porque ele não me desamparará na morte. Lá que ele estava. Quando vence o seu tempo de estar ali, Pedro vai dizer por que Jesus saiu do Hades. Então ele vai dizer: porque era impossível que a morte ali o segurasse. Impossível. Então quando Jesus volta, sua alma no Hades, o seu corpo no túmulo, quando ele volta, o seu corpo está intacto, porque preservado, sem decompor, e Maria Madalena vai pegar nele. Aí nós estamos nesse momento aí de festa de Páscoa, que não tem nada a ver com Páscoa,
não passa de uma forma romana de misturar o paganismo com a verdade, não deu certo, é porque Deus sempre tem os seus. A festa da Páscoa é importante, mas existe uma outra festa vinculada da Páscoa, que é a festa das primícias. Ela vai dizer o seguinte: o molho que nascer primeiro, ele deve ser oferecido a Deus no dia imediato ao sábado. Por isso que quando Cristo ele ressuscita e Maria vai trocá-lo, ele fala que ele ainda não subiu ao Pai onde ele estava no Hades. Agora ressuscitado, ele como um molho, o primeiro fruto, ele vai se apresentar ao Pai para garantir que todos aqueles que se unissem a ele na morte, um dia também se apresentarem ao Pai. Ele ressuscita assim. Maria pega, Jesus entra no lugar, Jesus come com João, come com os discípulos, mas só que João tem uma experiência diferente no livro do Apocalipse. Quando estava na ilha de Patmos, quando foi sondado por Cristo, ele ouviu uma voz falando com ele. Ele diz: a voz parecia com o som de muitas águas. Ele estava de costa. Então ele disse: e eu me virei para ouvir. Quem falava comigo, eu não sabia quem estava falando. Ora, ele conversou com Jesus dentro de um ambiente tangível. Jesus falava, Jesus comia, era humano mesmo, com o corpo ressuscitado. Jesus se relacionou com eles como um humano. E ele disse: agora eu vou me virar para ver quem fala comigo. Quando ele vira, ele vê aquela figura que é descrita no livro do Apocalipse. Foi exatamente daquela forma que Jesus ressuscitou. Uns olhos como chama de fogo, cabelo branco, uma roupa resplandecente, a boca como se tivesse uma espada e os pés brilhando como se tivesse saído da fornalha da provação da morte. Daquele jeito que ele ressuscitou. Mas daquele jeito ele não podia se apresentar para eles. Agora ele se apresenta para João. Ali começa o livro do Apocalipse. E depois, passado essa experiência, chega mais ou menos ali no capítulo 4, quando João ouve a mesma voz falando com ele: olha, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Depois dessas ele entra no céu. Aí ele vê um trono, ele vê 24 anciões sacerdotais, ele vê 4 seres viventes em volta do trono, e ele fica espantado com aquela beleza. E no capítulo 5, quando ele olha para aquele que está sentado no trono, tem um livro na mão daquele que está sentado no trono. Um livro selado que ninguém pode abrir, e dramaticamente ele começa a chorar, porque ele quer saber o que está naquele livro. E o que está naquele livro é muito comprometedor, e ele começa a chorar, porque a Bíblia vai dizer que um anjo com uma voz forte bradou do céu, bradou na terra e debaixo da terra, procurando alguém digno para abrir o livro. E não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro. E quando ele se desespera, alguém fala com ele para se acalmar, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele é digno de abrir o livro. Mas quando ele olha, cadê o leão? Ele fala: eu vi um cordeiro como se tivesse sido morto no céu. Depois de ver Jesus assim, ele vê o juízo das 7 trombetas, a consumação da ira com as 7 taças. No capítulo 19 ele vê esse Cristo agora montado num cavalo, vestido com roupas de rei, coroa de rei, escrito rei na coxa, descendo com seus anjos para vencer o inimigo. No capítulo 21, 22, ele vê toda a consumação da história, num novo céu, numa nova terra, Jerusalém, a igreja se casando com esse Jesus, que um dia ele comeu e bebeu, dormiu com ele, e aí ele volta para a terra. Aí ele volta para a terra, e ele agora tem uma proposta diferente. Então ele começa a escrever os 5 versículos mais bonitos da Bíblia, Ele fala: Mateus apresentou ele como um rei, Marcos apresentou ele como um servo, e Lucas disse que ele é homem. Eles não estão errados, mas ele vai além disso.
Está para além disso. Então ele começa, influenciado pela filosofia platônica. Platão já ensinava sobre Logos, ele só não sabia que o Logos era o Cristo. Então ele começa a escrever: no princípio era o Verbo. Aleluia. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, né? Tudo foi feito por Ele e por meio dele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito, né? Escreve: Ele é a luz que ilumina os homens, e a luz se manifestou e as trevas não podem a tolerar, né? Essa experiência joanina de apresentar o Logos como vindo da eternidade é que dá para o Evangelho de João essa natureza orgânica e não uma natureza judicial. Aí os irmãos vão ver que todos os milagres que João escreve sobre Cristo, ele vai chamá-los de sinais, porque ele quer que as pessoas entendam que o que Cristo fez foi sinalizando alguma coisa diferente. Se é sinal, é porque vai sinalizar algo, né? Como por exemplo isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Capítulo 2 de João, o casamento de Canaã. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Jesus foi no casamento tomar vinho. E o trem não acabou. E o vinho não acaba antes da festa. Maria não é boba, né? Ela conversou com o anjo, prestou atenção que o anjo falou assim: esse meu filho aí, ele dá conta de resolver esse problema. E ela fala com ele: olha, meu filho, o vinho deles acabou. Lógico que é mãe, irmão. Mãe a avaliação de mãe é subjetiva. Para toda mãe, o seu filho é mais bonito, mesmo sendo mais feio. Porque a avaliação dela é subjetiva. Não segue o padrão, segue o que ela gosta. O meu filho é feio, mas ele é o mais bonito, mas ele é o mais feio, mas é o mais bonito para ela. A não ser que exista alguma forma científica de medir a beleza, aí cabe a subjetividade. Mas para a mãe é assim. Então Maria fala: eu vou falar com meu filho e ele vai resolver. E Jesus olha para ela, né? E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. E eu ficava encucado: mas Senhor, o Senhor falou que não é a sua hora, e como o Senhor fez um milagre? Por que o Senhor fez um milagre se não era a sua hora? Por acaso acabou de ser a hora? E eu ficava indagando o texto assim, né? O interessante é que quando Jesus conversa assim com Maria, não existe uma falta de respeito, não. Existe uma adequação agora de postura. Ou seja, Jesus está falando com Maria: mulher, o Cristo não tem nada a ver com você. Você é mãe de Jesus, o homem Jesus, você manda nele. Mas o Cristo não, porque o Cristo não nasce, o Cristo é. O Cristo não nasceu no tempo, o Cristo já era desde o início. Então, nesse Cristo, Maria, com todo amor, você não manda nesse Cristo, tá? Mas ele não faz um milagre, irmãos. Afinal de contas, chegou a hora ou não chegou a hora? Eu queria muito perguntar para ele: chegou ou não chegou, Jesus? A hora? É bem provável que alguém tenha perguntado, mas qual que é a questão? A questão é quando chega no capítulo 17 de João, Jesus começa uma oração sacerdotal. Aí ele diz assim: Pai, agora é chegada a minha hora. Opa! Então aí você pega o link e junta um texto, porque a Bíblia é um livro só, viu, irmão? A Bíblia é um livro só, a gente tem que ficar juntando as coisas. Então, ora, se chegou a hora, aquela hora não tem nada a ver com o quê? Com a festa. O que Jesus está dizendo? O que João está dizendo? É que Jesus falou com ele assim: ainda não é chegada a minha hora de fazer uma transição do velho para o novo testamento. Eu vou fazer um milagre, mas vou mostrar para vocês
como que vai ser o dia em que eu fizer com que a velha vida se torne uma nova vida. Aí Jesus faz o milagre e o vinho ficou bom. Não ficou bom o último vinho? Ficou, o mestre está na testa. Ora, você escondeu o melhor vinho. Qual que é a mensagem de João? A mensagem de João é que Jesus estava ensinando sobre a transição da velha para a nova aliança. Quando a nova aliança chegar, ela será melhor do que a velha. Eu estou dando esse exemplo dos irmãos, porque eu estou falando do livro de João. Aí quando os irmãos for ler o livro de João, os irmãos vão lembrar disso, tá? Porque o negócio nosso aqui é essa pergunta de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 6, é um dos capítulos centrais do Novo Testamento, porque no capítulo 6 Jesus, ele explica o que é fé. Como nós vemos aqui no meio do capítulo, porque o capítulo tem 71 versículos, não dá para ler tudo. Então, quando diz, olha, depois disso, depois do quê? Bom, os irmãos sabem que no capítulo 6 Jesus fez um milagre. Ele pegou uma porção de pães e uma porção de peixes, né, e alimentou uma multidão que na contagem era aproximadamente 5.000 homens, né. Depois desse milagre, esse evento aqui está muito ligado com o capítulo 11 de Mateus e 10, quando João Batista morre. É o mesmo cenário, é o mesmo momento. Então é por isso que tanto aqui quanto lá, depois que Jesus faz um milagre, ele vai sozinho para o monte, porque ele vai chorar porque João Batista morreu. E Jesus fez aquele milagre, alimentou todo mundo, o pessoal, ele transformou ele em rei. Ele fugiu e saiu em direção ao monte para ficar sozinho. Os discípulos entraram no barco no mar de Tiberíade, passou para o outro lado sozinho. E Jesus levantou de madrugada, não tinha barco para ele. Lei da física, conservação de massas, não tem efeito sobre ele. Então ele começou a andar, chegou na beirada do mar, andar na terra quanto na água. Para ele é a mesma coisa, então ele continua andando em cima da água para chegar do outro lado. Então os irmãos vão aqui, os irmãos vão ver o pessoal perguntando para ele: quando o senhor chegou aqui? Ele nem responde. Se eu falar com esse pessoal, eu multipliquei pães e eles ficaram loucos. Se eu falar com eles e eu vim de lá até aqui andando em cima da água, ele vai virar um reboliço essa cidade. Então ele nem responde. A resposta dele para eles é essa: vocês estão me procurando não porque vocês viram um sinal, mas porque vocês comeram e encheram a barriga. Por isso que vocês estão me procurando. Então ele faz o discurso do pão da vida. Ele começa ensinando: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Chega um momento que ele introduz uma figura de linguagem que se torna pesada, quando ele diz: olha, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, porque aquele que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue do Filho do Homem, eu estarei nele e ele estará em mim. É esse discurso que eles chamam de duro, porque é incompreensível. Eles estão analisando as coisas somente no aspecto material. Eles não conseguem olhar para o que Cristo está ensinando e admitindo na alma e recebendo o Espírito. Eles não conseguem fazer isso porque estão findados em cerimônias vazias, regras pobres, meramente externas, de tal forma que eles não conseguem compreender as afirmações de Jesus na alma. É muito diferente de nós, não, tá, irmão? Se não for desse jeitinho aqui, ó, o sujeito coloca tanta regra que se o próprio Deus fizer diferente, não vale, ó. Nem o próprio Deus pode fazer diferente, tem que ser desse jeitinho. Se o próprio Deus fazer diferente, esse Deus não vai para o céu também, não. Aí o próprio Deus não vai para o céu também. Mas o que espantou eles? Presta atenção. Existe uma coisa chamada antropofagia. Alguém fala: olha, mas o que é isso? É o ato de alguém comer carne humana, mas isso não é canibalismo? Em parte sim. O canibalismo, ele é diferente
guia, porque ele está ligado à gastronomia, o jeito come carne humana porque gosta, porque se tornou hábito, é cultura. Mas a antropofagia não, ela está mais ligada ao sentido da cerimônia. Como, por exemplo, quando uma tribo, os guerreiros de uma tribo vencem os guerreiros de outra tribo, aqueles guerreiros que venceram, é lógico, eles vão comer a carne dos outros guerreiros, porque eles entendem que ao comê-los, eles passarão a fazer parte deles. As virtudes dos guerreiros entrarão para dentro deles assim. É a cerimônia da antropofagia. Aí Jesus ele vai usar essa linguagem para mostrar para nós, irmãos, que o mero cumprimento de regras não tem nada a ver com o plano de Deus, não muda ninguém. Durante muitos anos da minha vida, eu fui um excelente cumpridor de regras. Aqui, olha, eu nasci no Evangelho, eu tenho 45 anos de idade, mas eu me converti, eu já tinha quase 30 anos de idade, mano. Foi aí que eu fui entender o que é ser salvo, porque até então eu só cumpria regras. Eu dormia de calça, de camisa, porque me ensinaram que eu iria para o inferno se eu não estivesse assim à noite. Não podia soltar papagaio, não podia jogar bolinha, não podia jogar bola. E eu fiquei bom em cumprir regras até um dia em que na madrugada inteira, a madrugada inteirinha, Deus me incomodou. Porque agora eu fui descobrir a diferença entre o que me salva e o que me dá prêmio. Porque nos ensinaram isso. A princípio, o povo evangélico, a princípio funciona assim: vocês serão salvos pela graça. Aí a gente vem, pela graça de graça, que maravilha. Mas só que quando você está dentro, puxa vida, aí acabou a graça. Não é mais só pela graça. Aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você não vai ser salvo. Eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa para me relacionar bem com vocês, mas não tem nada a ver com a minha salvação. Aqui, olha para vocês verem como que é feito teatro dessa nossa época. Os filmes passam da morte de Jesus. As pessoas elas pensam que a morte de Jesus nos salva porque ele apanhou muito, porque ele tomou tapa, porque ele foi cuspido, porque ele derramou sangue. E as pessoas pensam que é isso que faz com que a morte de Jesus seja a morte salvadora. Eu sei que o que eu vou falar aqui talvez vai chocar alguns irmãos, né? Mas eu vou falar com muito carinho. Irmãos, se Jesus tivesse morrido da forma mais carinhosa do mundo, mesmo assim a morte dele te salvaria, você acredita? Amém. Mesmo assim, não é por causa. A violência gratuita sobre Jesus, ela só mostra o quanto era necessário que ele morresse por esse homem cruel mesmo. Mas é a natureza da morte que nos salva. É porque é uma morte judicial, é uma morte substituta, é no meu lugar, ela é pagadora, ela é resgatadora, é por isso que ela me salva. Quando o Mel Gibson lançou aquele filme dele, nossa, a pessoa saiu do cinema, misericórdia. Você olhava assim, essas pessoas, vai dar uma parada cardíaca, pessoas chorando. As pessoas choravam. A gente via aqui que as pessoas pensam que serão salvas porque tem pena de Jesus. Não tem nada a ver com isso. A morte de Jesus é de uma natureza vicária e ela é totalmente diferente daquela que aconteceu no Calvário. Olha, agora eu vou pregar heresia. Não é aquela morte que aconteceu no Calvário que te salva. Não é aquela porque ele apanhou. Ou você nunca leu na Bíblia que Jesus morreu em outra época? Já viu isso na Bíblia, que Jesus morreu em outro lugar, a não ser lá no Calvário? Quando que Jesus morreu, irmãos? Vamos ver assim, já caímos, irmãos. Olha que
coisas de Deus no tempo somente. Porque quando elas acontecem no tempo, está só se manifestando para quê? Para que eu veja. Nós não vivemos nesse mundo físico. Se Deus não manifestar o que Ele planejou na eternidade aqui, não vejo. Para que eu veja o que Ele planejou na eternidade, Ele precisa fazer acontecer aqui. Então Pedro vai dizer: olha, vocês foram justificados pelo sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no tempo. O Apocalipse capítulo 13 vai dizer que todos adoraram e receberam a marca da besta, todos aqueles que não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Olha, Jesus foi morto em outra época, em outro lugar. Mas é a teologia que vai ensinar assim. A teologia é ruim? Não. A teologia só não é a verdade. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. E a teologia não pode ser maior do que Cristo. É só uma ciência. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se eu pegar a morte histórica de Jesus, a espírita kardecista vão ter razões quando eles dizem aquela morte só serve para as pessoas daquela época. Não serve para nós, é porque eles não conhecem o aspecto eterno e glorioso da morte do Cordeiro. Toda a história, desde quando Adão caiu, lá no Éden, quando o primeiro homem caiu, a morte de Cristo já estava ali o curando, porque o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Aí vem a pergunta, irmãos. Qual a pergunta? Ora, a morte não é o salário do pecado? E como Cristo vai morrer no lugar que não tem pecado? E que morte é essa que ele vai morrer, se ele não pecou e lá não tem pecado? É a pergunta que deve ser feita para quê? Para a gente pensar. Porque a morte de Cristo é uma morte diferente. Por que Pedro, ele se ofende com a pergunta de Cristo? Porque ele está consciente de uma obra que Cristo fez na vida dele, plenamente consciente. Então, como que Cristo morreu, pastor? O apóstolo Paulo explica como Cristo morreu. Capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, ele explica que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve como usurpação e nem se apegou ao ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, sendo reconhecido como servo, mesmo sendo conhecido como homem, ele continuou humilhando a si mesmo até morrer numa morte de cruz. Essa é a morte que aconteceu na eternidade. Qual morte? Quando Cristo Logos, ele olhou para a humanidade e ele deixou de ser. Ali ele morreu. E inclusive essa é a única morte que nós podemos sofrer com ele. Aquela lá do Calvário, a maioria de nós não vai passar nem perto. Mas esse deixar de ser é a morte que nós sofremos com Cristo todos os dias. Esse esvaziar vai se esvaziando, E quando ele se torna homem, parece que o esvaziamento acabou. Não acabou, porque a cada ato de injustiça contra Cristo, e ele não reagia, ele não devolvia, ele amava, ele curava, ele abençoava, não revidava. Cada ato desse de um ser que outrora sendo Deus se tornou homem por causa dos nossos, para nos conceder os seus direitos. Cada ato desse era um ato de humilhação. Isaías chega a dizer que ele derramou a sua alma na morte. Por quê? Porque mesmo sendo homem, ele continuou se humilhando de um Deus que foi descendo até morrer. Então quando ele morre, ele chega no limite máximo que um Deus pode descer para redimir o homem. Então de lá ele volta, porque não tem como descer mais. Esse deixar de ser é a morte que nos identifica com ele. Olha para o nosso mundo, como que é diferente. Pessoal que é mais antigo como eu sabe, na escola sempre teve o magricela. Hoje não pode ter mais não, Sempre teve o gordinho, gente chamada chupeta de baleia.
Nossa, hoje isso dá cadeia. Tinha a gente chamava o escurinho, o neguinho. E ele respondia aí. Hoje é um problema porque tudo ofende. Né? Por quê? Porque as pessoas estão cheias de si. Mas cheias de si mesmo, numa ilusão de consciência plena, completa. Precisa principalmente nós evangélicos. Ora, fui visitar uma igreja domingo e eu fiquei perdido, sabe por quê, irmãos? Eu estava chegando perto da igreja e eu escutei cantar. Falei, deve ser aquela ali. Não era. Era um cruzamento, né? Aí eu achei que era a igreja daqui, não era. Aí eu escutei do outro lado, falei, então deve ser aquela ali, também não era. Aí dessa quatro igrejas, irmãos, uma virar de porta para outra. Isso mostra a nossa incapacidade de viver juntos. Por quê? Porque cada um transformou o seu projeto religioso num projeto de poder próprio. Não dá para ficar com o outro. Por quê? Porque ele manda, eu também quero mandar. É porque nós precisamos de morrer essa morte do Cordeiro que aconteceu na eternidade. De deixar de ser para que Ele seja em nós tudo. Por isso que Pedro se ofende com a pergunta de Jesus. Quando Jesus viu todo mundo indo, Jesus vira para os 12 e pergunta, vocês não querem ir também? Mas eu passei a minha vida toda pensando numa frase que o Chaves fala. Todo mundo que sabe quem é o Chaves, sabe? Aquele programa mexicano lá do Shakespeare. Então o Chaves uma vez falou para o seu Madruga. O Chaves fez uma pergunta para o seu Madruga. O seu Madruga respondeu com uma resposta. Ele falou assim, só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. E eu acreditei nisso. Eu falei, olha, eu vou ficar falando isso agora com o meu professor na sala de aula. Até que eu vi Jesus fazendo isso, né? Quando ele pergunta para Jesus, com qual autoridade você prega ou faz? Ele falou, olha, com qual autoridade que João batizava? Eu falei, olha, Jesus não é idiota, não. Ele está respondendo uma pergunta com outra pergunta. O próprio Sócrates fazia isso no seu sistema maêutico, né? Ele fazia pergunta para criar dúvida e para que a dúvida criasse o interesse de aprender a verdade. Ele criou esse sistema. E Pedro também não é idiota, ou talvez era nessa época, mas nem tanto. Então Jesus pergunta para eles se eles querem abandoná-lo. A pergunta cria um suspense, né? E Pedro devolve a pergunta para Jesus. De tão complicado que a pergunta, olha, e para onde nós iremos, Senhor? Vamos supor que nós abandonaremos o Senhor, e eu vou para onde? Eu vou para quem? Pedro devolve a pergunta para Jesus, como se pedisse uma sugestão. Vamos supor que a gente abandona o Senhor agora, e a gente vai para onde? Irmãos, isso é uma pergunta de alguém que tem a consciência plena do que aconteceu com ele desde o primeiro momento que ele respondeu sim para Cristo. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que Jesus fez. Sabe qual que é o problema? O problema que a classe brasileira artística ou do mundo vive quando acontece assim, fulano de tal foi para a igreja, fulano de tal saiu da igreja. O artista tal entrou para a igreja tal, o artista tal já saiu da igreja tal. Sabe qual que é a grande questão aí? É porque ninguém vira crente. O sujeito ele não acorda sem falar, hoje eu vou virar um crente, um cristão, porque isso não funciona assim. O próprio Jesus está dizendo, olha, ninguém vem a mim. Ele está dizendo sobre um processo interno de convencimento e ensinamento divino. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então ninguém fala, eu vou virar um crente, e vira um crente. Existe uma coisa chamada novo nascimento, que é dado em termos biológicos, para que Nicodemos entenda, para que a humanidade saiba que existe uma divisão, aonde que Jesus é
o último Adão, ou seja, a geração de Adão chegou até a mim, e quando eu morrer eu vou extingui-la, e a partir de mim, quem nascer, nascerá como filho de Deus. Se isso não acontecer, pode virar crente 200 vezes na vida, que 200 vezes na vida vai cair, porque nunca virou. A iluminação, isso aí entra tantas coisas, irmãos, né? A gente passaria a noite explicando. A iluminação que estava lá no candelabro, lembra? Quando Deus criou o tabernáculo para mostrar ao homem como voltar para Ele, e no caminho de voltar para Ele estava ali o candelabro, a luz que arranca da consciência as trevas e explica para o homem quem é Deus. Sem esse processo que o próprio Deus criou, o homem voltar para Ele, tem como? Não. Então Pedro sabe disso, olha. Jesus chegou para Pedro, um empresário, né? Segue-me, não ofereceu nada para ele. Ele seguiu Jesus. Levi, funcionário público, segue-me. Sigo. Não ofereceu nada para ele, não ofereceu carro, não ofereceu jumento, não ofereceu charanga, não ofereceu nada. Todos seguiram a Cristo simplesmente pelo seu chamado, segue-me. E agora Jesus vira para esses homens e pergunta para eles: vocês querem me deixar? Como Pedro é o interlocutor, eu fico imaginando como que passou um filme na cabeça deles, porque como que se dá esse processo, né? Esse processo do novo nascimento. O novo nascimento não é instante, irmãos. Algumas pessoas ficam perturbadas, mas eu criei em Cristo, mas eu ainda falo, olha, o novo nascimento é um processo. Você não vai nascer, nasceu hoje e está pronto, não tem isso. Isso é um processo que vai terminar com a glorificação, quando é gritado que a morte perdeu. É um processo. Então acompanhe aqui, olha. Você creu em Cristo. Nesse exato momento aconteceu o que Paulo chama de batismo, né? Paulo diz: nós fomos batizados com Ele na sua morte. Não é na água, é na sua morte. Então o que vai acontecer com a sua vida? O que é que aconteceu com Pedro? Cada passo que Pedro dava, Cristo construía uma nova vida para ele. E o que acontecia com o passado? Acabava, destruía. Ele dava mais um passo, uma nova etapa se estabelecia e uma outra destruía. Dava mais um passo, mas uma coisa mudava na vida de Pedro e dos apóstolos e outra era destruída. De tal forma que quando eles foram andando com Jesus naquele processo, e chegou aqui, Jesus fala com eles: vocês querem me deixar? E eles olham para trás, o que ele tem para trás? Nada. Porque o processo de transformação na imagem do Filho de Deus é essa: Adão morre, Cristo vive. Cristo fica sendo, oh maravilha, a única opção para nós. Aquilo levou Pedro a olhar em qualquer direção e procurar alguém semelhante a ele, porque esse foi o pecado de Lúcifer. Quando o querubim ungido, príncipe, colocado para ser sacerdote da terra no Éden, ele pega contra o homem excelente que, prefigurado por Adão, entraria na história da humanidade, quando ele fala: eu serei semelhante ao... Ninguém pode ser semelhante a ele. Então ele pega contra a singularidade do homem excelente, ele pega contra a santidade exclusiva de Deus, quando ele tenta ser igual a ele. Então ele cai. Porque esse processo na nossa vida se dá assim. A nova vida destrói a velha vida. E não tem meio termo, não pode coexistir. Adão e Cristo não podem coexistir. Por quê? Porque um é o cabeça da morte, o outro é o cabeça da vida. Com um, o pecado entrou e se tornou rei. Com o outro, o pecado se enfraqueceu e se enfraqueceu a ponto de ser totalmente aniquilado na glorificação. Um deu para nós de herança
o quê? A desgraça, a tristeza, a derrota, a fragilidade, a inimizade contra Deus. E Cristo deu para nós o quê? A reconciliação com o Pai, o caminho de volta para a vida. Então quando Pedro olha para trás, Senhor, não tem mais nada, o Senhor destruiu a minha vida passada, a minha única opção é Senhor. E nessa experiência, Pedro vai escrever para a sua igreja, a igreja da sua época. Ele vai dizer: olha, deixa eu falar com vocês uma coisa, aqueles que receberam o conhecimento de Deus e o desprezam, é como um cachorro que volta a comer o seu próprio filho, e como uma porca lavada que volta a se envolver na lama. Por que ele usa a figura do cachorro e da porca? Porque são animais de natureza vil. Isso significa